Graças a Deus estamos juntos aqui. O livro do profeta Isaías, capítulo 40. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga e não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, vem com o seu poder. Com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajuda os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas da concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito, diz o Senhor? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou quem o instruiu como o seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata? Ou como o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Eles têm os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm
Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos no encerramento do ano e para iniciar um novo ano. E ano novo é sempre tempo de o povo de Deus buscar nele, o renovar das suas forças. É tempo de buscarmos no Senhor o renovar da esperança. E é tempo de buscarmos no Senhor uma direção para o ano que se inicia. Nós estamos felizes por estarmos aqui. Nós estamos alegres porque, creio que para a maioria de nós não foi fácil. Muitas lutas, dificuldades, muitas barreiras a serem transpostas, mas o Senhor nos guardou, nós estamos aqui, estamos bem, por isso podemos louvar o Senhor. Mesmo que não tenhamos concluído todos os projetos, mesmo que não tenhamos colocado em prática todos os objetivos da nossa passagem de ano passada, mesmo assim o Senhor cuidou de nós, do Senhor técnico. E esse momento é para nós um momento de alegria, de celebração, mas também é um ano de buscarmos um renovo do Senhor, porque de alguma forma ou de outra, numa área ou outra da vida, talvez todos nós estejamos cansados de alguma forma. A gente reparou nesses últimos dias, lá na academia onde a gente treina, o dezembro começou, a frequência foi diminuindo. Aí o pessoal está cansado, o pessoal está lá de férias, viajando, mas aí que vai cansando, aí o pessoal quer dar uma relaxada, o pessoal quer dar uma descansada, vai se estafando, vai se esgotando. Só um maluco que foi até o final, né? Até hoje, né, Maria? A gente estava lá hoje, eu cheguei, ela estava saindo, fui atrasado hoje, mas fui, fora do meu horário. Mas era porque a gente cansa. A gente cansa dos mesmos pecados, dos mesmos problemas, as coisas que não foram resolvidas, das dificuldades que nós não conseguimos superar ainda. Mas é um tempo de renovação, um tempo de buscarmos algo novo de Deus. Estamos aqui hoje para agradecer e para buscarmos também o renovo do Senhor. E esse texto que nós lemos do profeta Isaías, o capítulo 40, ele é para nós o primeiro capítulo do Novo Testamento da mini-bíblia que é o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é como se fosse uma mini-bíblia. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, 39 livros. E o livro do profeta Isaías pode ser dividido do capítulo 1 ao capítulo 39 e pode ser dividido do capítulo 40 até o capítulo 66. O capítulo 1 a 39 de Isaías fala sobre o pecado do povo, fala sobre o chamado ao arrependimento, fala sobre a condenação, fala sobre o castigo que viria sobre o povo de Israel por causa do seu pecado. O Velho Testamento fala dos livros de Deus, fala da lei de Deus, fala da bênção, fala da maldição. Os profetas e os livros históricos vão nos relatando tudo aquilo que Deus revelou a respeito do pecado do homem e do caráter santo de Deus e daquilo que viria como punição para aqueles que não obedecessem a lei do Senhor e a sua palavra. O Novo Testamento, porém, nos revela a pessoa de Cristo que veio para pagar o preço da nossa condenação, o preço do nosso pecado e nos redimir. E do capítulo 40 ao 66, no livro do profeta Isaías, Deus fala sobre a redenção do seu povo, sobre a restauração da nação, sobre a volta do cativeiro. E o capítulo 40 então seria para nós o primeiro livro do Novo Testamento, dessa mini-bíblia, que é o livro do profeta Isaías. O profeta aqui está falando sobre o fim do cativeiro. Isaías já tinha falado até o capítulo 39 do pecado do povo. Isaías tinha falado da opressão dos assírios, da punição dos assírios. Isaías tinha falado do cativeiro babilônico, da punição dos babilônicos. E agora Isaías começa no capítulo 40 em diante
Imagina você ser tirado da sua terra, da sua casa, da sua nação, ver o templo destruído, ver a cidade destruída, ver os jovens sendo escravizados, os idosos sendo mortos, os mais fortes, os mais fracos sendo descartados, e viajando centenas de quilômetros até uma terra distante, e vivendo lá 70 anos como cativo. Depois de 70 anos, qual que era a visão desse povo? Como é que estava a moral desse povo? Num dos salmos, o salmista diz: junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Aqueles que nos escravizavam pediam que cantássemos hinos de Sião, mas como poderemos cantar hinos do Senhor em terra estranha? As nossas harpas estão penduradas, nós não temos alegria, não temos como cantar. Essa era a situação da nação, a situação de opróbrio. Isso não tinha acontecido ainda, mas o profeta estava dizendo que depois que aquilo acontecesse, que o cativeiro viesse, que eles fossem castigados, e depois que a ira do Senhor fosse aplacada por causa do pecado deles, Deus ia ter misericórdia desse povo e ia trazê-los de volta. Mas agora eles precisariam crer naquilo que o Senhor iria fazer. No livro do profeta, nesse capítulo do livro do profeta Isaías, Deus fala através do profeta quem ele é e o que ele é capaz de fazer no seu povo. Deus está dizendo que não importa o tamanho do castigo, não importa o tamanho da miséria, não importa a intensidade da tristeza, da angústia, da tribulação, Ele continua reinando soberano. Ele é Senhor dos céus, Ele é o Senhor da terra. Ele é aquele que mede os oceanos na palma das suas mãos. Ele é aquele que pesa as montanhas como se fosse uma balança de precisão. Ele conhece todas as estrelas, sabe o nome de cada uma delas, e quando Ele chama todas, comparecem diante dele, nenhuma só fala. Esse é o Senhor. E aí o Senhor fala assim: vocês precisam ter noção de quem eu sou, porque eu não posso ser comparado com nada que vocês conhecem. Eu não posso ser comparado com os ídolos, sejam eles de ouro, sejam eles de prata, sejam eles de madeira. Eu não posso ser comparado com nada disso, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu conheço todas as coisas, eu estou no controle de tudo, e eu estou dizendo que eu vou restaurar vocês. Quem estava dizendo para aquele povo que eles seriam restaurados depois do cativeiro é esse Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. É o Deus que sabe o nosso nome, é o Deus que sabe onde nós moramos, é o Deus que conhece as nossas dificuldades, é o Deus que conhece as nossas dores. Ai, quantas são as dores! É dor aqui, é dor ali, é dor de um jeito, é dor de outro, é dor nova, é dor antiga. O Senhor sabe todas elas. E aquele que está dizendo que pode nos restaurar, que pode nos revigorar, que pode nos fortalecer, é esse Deus, é o meu Deus e é o seu Deus. E esse texto fala sobre isso. E a nossa proposta, ao olhar para esse texto, à medida que entramos nesse novo ano, que traz com ele as suas dificuldades, os seus desafios, porque no novo ano as dificuldades não são excluídas. Os desafios não são eliminados, talvez sejam até maiores do que no ano que está terminando. Nós sabemos que há muitas barreiras, muitos desafios para serem enfrentados nesse ano. Mas se nós olharmos nesse texto e ver como ele nos instrui, nós que somos também pobres pecadores, assim como aquele povo que havia sido castigado pelo Senhor, nós poderemos renovar as nossas forças e a nossa esperança no Senhor, crendo que Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Conversava com o José Carlos aqui, pouco antes do culto. Ele dizia assim: mais um ano terminando, mais um ano terminando. Mas graças a Deus, esse ano terminou, foi um ano difícil, mas graças a Deus é um ano a menos até a gente encontrar Jesus. Está faltando um ano a menos. Mas nós não sabemos quantos ainda faltam, mas eu sei que esse acabou, não falta mais. Esse nós já superamos. Estamos um ano mais perto de nos encontrar com o Senhor Jesus. A volta de Cristo, ou dele nos recolher, nós sabemos como será. Nós sabemos quantos de nós estarão aqui para passar para o próximo ano, mas sabemos que estamos mais perto hoje do que estávamos ontem, e isso nos dá esperança também. Então vamos ver isso. Um novo ano, uma nova esperança, o consolo e a glória de Deus para as nossas vidas.
O profeta começa o seu capítulo 40 aqui, falando a respeito da confortadora palavra de Deus. O verso-chave dessa sessão é o versículo 1, que diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Isaías inicia convidando o povo a ser consolado. Ele começa assegurando ao povo que o tempo do castigo está chegando ao fim e que Deus está agindo em favor daquele povo. O tempo do castigo ia acabar. Não importa se você está passando hoje por um momento de luta, de tribulação, de dificuldade, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, se não todas elas, é consequência do nosso próprio pecado. Alguém já disse que nós precisamos de sabedoria, porque grande parte dos nossos problemas foi nós, a gente mesmo que causou. Nós precisamos de sabedoria porque grande parte dos nossos problemas a gente podia ter evitado. A gente precisa de sabedoria porque grande parte dos nossos problemas já poderia estar resolvido. Precisamos de sabedoria porque grande parte dos nossos problemas continuarão existindo. Então, nós precisamos saber que, mesmo que estejamos passando por um momento de tribulação, e ainda que essa tribulação seja consequência do nosso pecado, existe um Deus que pode nos restaurar. E nós precisamos atender a esse chamado ao consolo. Não importa quais sejam as dificuldades que estejam pela frente, o profeta está chamando aqui: console o meu povo. Nós precisamos ouvir palavras de consolo, de conforto. O profeta Jeremias disse o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então aqui o primeiro chamado do profeta, ele começa esse texto do capítulo 40 como chamado ao consolo. Irmãos, eu e você precisamos olhar para a palavra do Senhor e entender que a Bíblia é para nós uma palavra de esperança. Porque embora o mundo esteja indo de mal a pior, a moralidade esteja cada vez mais deteriorada, a sociedade esteja cada vez mais corrupta, o materialismo, o hedonismo esteja tomando conta, o Senhor continua no controle, o Senhor continua ciente de todas as coisas. Ele não perdeu a mão. Ele não perdeu a mão. Então nós precisamos ouvir essa palavra de consolo. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos aceitar e responder a esse convite. Porque o tempo do castigo, ele pode estar chegando ao fim na minha e na sua vida. Porque Deus está agindo a nosso favor. O Senhor é por nós. Deus não está contra nós. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quando Paulo escreve isso aos Romanos, ele não está dizendo que talvez Deus não seja por nós. Ele está dizendo que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Nós precisamos atender esse chamado ao consolo, porque todo deserto tem fim, toda tempestade passa. Fui com a Neide um dia lá para Ourinhos, estava fazendo trabalho lá, e ao sair de Ourinhos, sentindo assim, pegamos o rodovia Raposo Tavares, uma tempestade terrível. Poucas vezes na vida enfrentei uma chuva daquela. E vários carros parados naquela estrada. Um monte de gente parada. Eu reduzi a velocidade, fui devagarzinho. Falei: será que não era bom a gente parar? Não, vamos parar não, porque dali na frente a tempestade acaba. E foi dito tudo. Rapidinho, a gente atravessou, estava sol de novo, pista seca, e a gente chegou no carro ferrado. Tempestade tem fim. Mas se a gente para, ela dura mais. Se a gente não atende o convite ao consolo, a gente fica parado, esperando ela passar, mas se a gente continua caminhando, ela passa, ela sai. Deserto tem fim. O maior deserto do mundo, não sei se é o Atacama ou se é o Saara, mas tem começo e tem fim. A única coisa que não tem fim é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é maravilhoso. E eu e você podemos atender esse chamado ao consolo. O comentário da Bíblia de Genebra destaca que o consolo de Deus não é apenas emocional, mas é também uma reafirmação das suas promessas de redenção e de restauração. Ou seja, irmãos, atender o chamado ao consolo não é uma ilusão. Não, vou dizer palavras positivas, vou pensar positivo, porque isso vai melhorar a minha situação emocional. Não, não é só isso. É
caminhar em direção à herança que já foi conquistada por nós depois. E segundo o apóstolo Pedro, é uma herança incorruptível, que toma posse e conquista aqueles que têm uma esperança viva, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Comentando ainda sobre isso, Warren Green enfatiza que Deus é tanto justo quanto misericordioso. O seu consolo é um lembrete de sua aliança fiel. O povo de Israel estava sofrendo a justiça de Deus, mas o Deus que é perfeitamente justo, Ele também é perfeitamente misericordioso. E isso nos traz esperança. Quando Davi pecou, resolveu fazer o censo do povo, resolveu contar as pessoas, coisa que Deus proibiu de fazer. E aí ele desobedece a palavra de Deus, comete esse pecado. O profeta chega para ele e fala: Davi, você pode escolher entre 3 castigos que Deus vai te dar, um dos 3. Castigado você vai ser, não tem como escapar, mas você vai poder escolher entre 3: que a peste venha do povo, que você pareça na mão dos seus inimigos, ou que seja perseguido. Vamos ver se me lembra. Eu sei que a resposta também foi o seguinte: eu quero ficar na mão de Deus, porque nunca será misericórdia do Senhor. Deus é perfeitamente justo, mas Deus é perfeitamente misericordioso. Então eu e você podemos atender esse convite ao consolo. Por mais que a situação seja difícil, nós podemos ser consolados, porque a misericórdia do Senhor ela está sobre nós. Eu peguei, saí da presença de Deus, desobedeci a palavra do Senhor, não escolhi muito bem as sementes, e agora estou colhendo algo que eu não gostaria de estar colhendo. Mas o Senhor continua no controle, Ele é misericordioso. Por isso, atento ao chamado do consolo. Console-se no Senhor nessa noite, porque Deus é perfeito em todos os seus atributos. Amém? Amém. Deus é perfeito em todos os seus atributos. A ira de Deus é perfeita, o juízo de Deus é perfeito, o amor de Deus é perfeito, a misericórdia do Senhor é perfeita. Tudo em Deus é perfeito. Alguém certa vez chegou para mim e disse que a misericórdia do Senhor é maior do que a justiça de Deus. Mas isso não pode ser verdade. Porque se eu acreditar que o amor de Deus é maior do que a justiça de Deus, eu estou achando defeito em Deus, desequilíbrio em Deus. Crer que o amor de Deus é maior do que a sua justiça, do que a sua santidade, crer que a misericórdia do Senhor é maior do que a ira do Senhor, é achar desequilíbrio em Deus. Então Deus tem atributos que estão em desequilíbrio. Isso não pode ser verdade. Deus, para ser Deus, Ele tem que ser perfeito em todos os seus atributos. Já devo ter aconselhado vocês aqui, e aconselho hoje de novo. Leia um livro que chama Os Atributos de Deus de H.W. Pink. É um livro pequenininho que você lê numa pegada só, mas que abre muito a nossa mente para entendermos quem é Deus. Então, eu e você podemos olhar para essa sessão desse capítulo 40 e entender que Jesus Cristo é o maior consolo para o povo de Deus. Ele é o cumprimento da promessa de redenção e de restauração. Traz paz para aqueles que confiam nele. Ele traz a alegria e o consolo para nós. Jesus é o nosso consolo. Ele morreu na cruz. Ele venceu no nosso lugar. E nós podemos encontrar consolo somente nele. Para esse ano que se inicia, queridos, nós estamos buscando consolo nas promessas de Deus ou em coisas temporais que não podem sustentar a nossa alma? Em 2025, você está encontrando consolo porque você sabe que Deus está presente, que Ele está no controle, que Jesus é o seu Salvador? Ou porque você acha que o governo vai melhorar, que o salário vai aumentar, que o emprego vai ficar melhor, que você vai ganhar na mega da virada? Aonde você tem que encontrar consolo? O verdadeiro consolo nós encontramos somente em Jesus. Somente Ele. Por isso eu e você precisamos tirar o foco da nossa esperança daquilo que é passageiro, daquilo que é finito, daquilo que é efêmero, e colocar no Deus verdadeiro, no Deus eterno. Amém? Segunda coisa que o profeta nos mostra nesse capítulo é a grandeza de Deus e a sua palavra. E os
centro desse texto, dessa sessão, está nos versos 6 a 8, que diz: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Deus, Ele é infinitamente maior do que qualquer um de nós. Alguém já disse que Deus não é um de nós e muito menos o melhor de nós. Ele é Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu e você somos como uma erva, nós somos como uma planta que nasce hoje e amanhã morre. No momento em que nós saímos do ventre da nossa mãe, a gente começa a morrer. A gente vai na crescente e depois vai crescendo. A gente vai crescendo, vai ganhando força, vai ganhando tamanho, estatura, vitalidade, vigor, beleza. Mas chega para determinado momento da vida que voa para baixo. Aí as olhos aparecem, o fôlego já fica mais curto, a gente já não consegue acompanhar mais a cabeça, pensa, o corpo executa, e a gente vai murchando, a gente vai definhando. E por mais que a gente se esforce para tentar manter alguma vitalidade, a gente sabe que o combustível está acabando, está cada vez mais escuro. Mas nosso Deus não é assim. Nosso Deus é grande, nosso Deus é glorioso, a palavra dele permanece para todo sempre. Os homens podem faltar com a sua palavra, os homens podem faltar com o seu compromisso, os homens podem descumprir aquilo que prometeram, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías destaca para nós essa transitoriedade da humanidade que contrasta ela com a imutabilidade e a eternidade de Deus e a eternidade da sua palavra. Ela não muda, ela é fiel para sempre. Alguém já disse que a Bíblia não é nova nem antiga, a Bíblia é eterna. A palavra do Senhor, ela é eterna. Aquilo que Deus falou para falar, e jamais mudará. Tudo aquilo que o Senhor disse a meu respeito, a seu respeito, está valendo. E ninguém jamais vai poder apagar a palavra de Deus. Uma porque já tentaram destruir a Bíblia várias vezes e não conseguiram. E mesmo que pudessem, queridos, destruir todas as Bíblias do mundo, todo ser humano tem na sua consciência a palavra de Deus gravada. Todo ser humano tem a palavra de Deus gravada na sua consciência. Os homens podem fugir de Deus, os homens podem fugir da igreja, os homens podem fugir da presença do Senhor, mas jamais conseguirão se livrar da sua consciência, onde a palavra do Senhor está escrita. Todo ser humano sabe que um dia vai ter que se apresentar diante de Deus. Certo dia, vi um judeu dando entrevista, já citei isso para vocês também. Perguntaram ele assim: por que o mundo odeia tanto os judeus? Por que todo mundo quer destruir os judeus? E a resposta foi extraordinária. Ele disse assim: porque em todo lugar onde você vê um judeu, você sabe que existe Deus. A presença de um judeu mostra para você que Deus existe e que um dia você vai estar diante dele e vai ter que prestar contas. E como você não consegue apagar isso da sua consciência, você tenta matar os judeus. Tenta apagar os judeus da face da terra, para que eles não firam a consciência daqueles que insistem em andar longe de Deus. Porque a palavra de Deus está gravada na consciência do coração de todos nós. Baseado nisso, eu defendo a tese de que ateus não existem. Porque todo ser humano tem certeza de que Deus existe e de que um dia vai ter que prestar contas a Ele. Ele pode estar revoltado com Deus, pode estar bravo com Deus, pode estar fugindo de Deus, mas sabe que um dia estará frente a frente com o Senhor e terá que prestar contas. Isso traz terror para aqueles que se afastam do Senhor, mas traz uma enorme esperança para aqueles que confiam em Deus, porque sabe que Ele jamais mudará. O pai pode falhar, a mãe pode falhar, o amigo pode falhar, o irmão pode falhar, o marido falha, a esposa falha, mas o Senhor jamais falha. Ele é imutável. William Barclay comenta e observa que a imutabilidade da palavra de Deus é a âncora para o povo em tempos de incerteza. Estamos vivendo uma efervescência na economia do nosso país, dólar a mais de R$6, 6,20, 6,20. E a resposta é a incerteza do mercado. O
O mercado não sabe como o governo vai dar conta das contas públicas. E por isso o dólar está descontrolado. E o Banco Central vende dólar e aumenta juro. E tenta de todas as formas controlar o mercado. Eu e você não podemos controlar as coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas uma coisa serve de âncora para nós. É a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor disse está valendo e vai ser cumprido. É a âncora para o povo do Senhor. Existe incerteza da economia, existe incerteza da nossa saúde. A gente está bem aqui hoje, amanhã a gente não sabe. Existe incerteza dos nossos relacionamentos, mas a palavra do Senhor ela é a âncora da nossa alma. Champlin vai explicar que a glória humana é efêmera, mas a fidelidade de Deus permanece inabalável, sustentando seu povo em todas as gerações. O homem mais rico do mundo hoje pode estar falido amanhã, porque dinheiro tem fim. Por mais que a pessoa tenha bens materiais, dinheiro tem fim. A pessoa mais saudável desse mundo, amanhã pode estar enferma. Mas a fidelidade do Senhor permanece inabalável. E o pastor Hernando vai dizer que a palavra de Deus é o único fundamento seguro para a vida cristã, especialmente em tempos de transição, como o início do novo ano que nós estamos para presenciar. E nós precisamos olhar para esse texto e crer que Cristo é a palavra viva que permanece para sempre. Ele é o fundamento sobre o qual nós devemos construir a nossa vida, mesmo diante das incertezas do futuro. Cristo é a palavra de Deus encarnada. Cristo é o verbo que se fez carne. Ele habitou entre nós, ele se fez um de nós, nos mostrou como é Deus e deixou a sua palavra como a certeza de que nós podemos confiar no Senhor. E ele disse que aquele que ouve as suas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre uma rocha. E nada pode destruir aquela casa. Porém, aquele que ouve as suas palavras, mas não dá crédito, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem as tempestades da vida, essa casa não permanece aqui. Eu fico muito preocupado quando eu vejo nas redes sociais aí, a pessoa posta foto para a família e fala assim, razão da minha vida. Eu falo, misericórdia. Porque se a família faltar, essa pessoa pode morrer. Perde a razão de tudo. Pastor, a gente não deve amar a nossa família? Com certeza. Devemos dar a vida para a família se for preciso. Mas a razão da nossa vida precisa ser Jesus. Nosso trabalho não pode ser a razão da nossa vida. Nossa família, nosso casamento, nosso cônjuge, nosso filho, nosso pai. Ninguém mais pode ser a razão da nossa vida, a não ser Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, antes de escrever lá meu tudo, razão do meu viver, razão da minha vida, seja lá o que for, pense melhor. Ah, pastor, mas é só uma frase. Não, não é. Jesus disse que a boca fala, o coração não chega. Se a gente colocar a nossa vida alicerçada em coisas passageiras, um dia as coisas podem faltar e nós perdemos a razão do viver. Há momentos em que aquilo que a gente transforma na razão da nossa vida se torna um ídolo. E quando isso acontece, ele começa a sugar as nossas forças, a nossa energia, nosso tempo, e vai nos levando à destruição. Porque o ídolo sempre quer mais. O ídolo sempre exige mais. O ídolo nunca está satisfeito. Mas quando nós colocamos a nossa vida no Senhor Jesus, quanto que o Senhor nos pede? Absolutamente nada. Quanto que eu tenho que dar? Tenho que dar. Jesus é isso tudo. Mas aí eu me ofereço voluntariamente, porque o amor não está satisfeito. Mas é o amor, não é esta vida. E a pergunta para nós estamos fundamentando as nossas decisões para esse novo ano na palavra eterna de Deus ou nas coisas passageiras? O que nos traz esperança para esse novo ano? É a promessa de um emprego melhor? É a promessa de que as pessoas vão mudar conosco? Não, esse ano vai ser melhor porque o meu marido prometeu mudar, porque a minha esposa prometeu mudar, porque o meu filho prometeu ser diferente, porque o meu pai prometeu tanta coisa. Quais são os fundamentos que guiam as nossas decisões para esse novo ano? É o que as pessoas dizem: vai trocar o
vai ter coisas diferentes, o governo está prometendo que daqui para frente vai ser melhor do que foi daqui para trás. Aquela pessoa que está me devendo prometeu que agora não vai me pagar. Então eu posso já fazer meus planos, porque agora eu sei que eu vou receber. Ou as nossas decisões para o novo ano são fundamentadas na palavra de Deus. Onde você está buscando referência para as decisões do ano que está acontecendo? Então nós vemos o profeta nos falando da confortadora palavra de Deus, da grandeza de Deus e da sua palavra, e por último agora ele nos fala sobre o poder de Deus que renova nossas forças. E o centro dessa sessão é o verso 31, o último do capítulo. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus não é apenas soberano, Deus não é apenas o Deus que é fiel em todos os seus caminhos, mas Deus também se importa profundamente com o seu povo. Ele renova as forças dos seus e sustenta cada um deles na sua jornada. É muito bom saber que existe um Deus que é perfeito, que é santo, que é puro, que é imutável. É muito bom saber que esse Deus é todo poderoso, que tem uma palavra que sempre é cumprida, que é um Deus que jamais muda, que não tem nenhuma variação, que é infalível. É muito bom saber. Mas melhor do que tudo isso é saber que esse Deus se importa comigo, se importa comigo. Melhor do que saber que Deus existe, melhor do que ter consciência do poder e da infalibilidade de Deus, melhor do que saber que a palavra de Deus é infalível, é saber que Ele se importa conosco, com cada detalhe da nossa vida. Deus se importa com as coisas grandes, importantes da nossa vida, problemas sérios que nós temos que resolver